hoje sobre a parte de computação evolutiva empregada na potencialização de geradores para energia eólica. É um tema muito profundo, tá? Assim, que envolve muita informação, mas eu vou tentar passar aqui para vocês uma informação de forma geral para que todos possam conhecer essas técnicas de computação evolutiva, como que elas podem contribuir com várias áreas da ciência e da tecnologia, e principalmente nessa área que eu vou estar apresentando aqui hoje, na parte de geração de energia eólica, que faz parte aí do quadro de energias alternativas e renováveis, né, para que a gente tenha uma produção de energia elétrica mais sustentável, ok? Já deixo meu agradecimento aqui ao pessoal da Campus Party, meus parabéns pelo evento até agora, e vamos então dar início à nossa apresentação, ok? Então, em relação à computação evolutiva, né, nós podemos classificar a computação evolutiva como sendo um conjunto de técnicas, né, para a gente poder executar alguns processos computacionais para atingir um objetivo, certo? Eu vou estar mostrando isso para vocês ao longo dessa apresentação, seguindo esse cronograma aqui, dessa introdução, para explicar para vocês como que essa área que é tão semelhante à biologia se envolve com a parte da programação e pode contribuir com algum sistema de qualquer natureza, tá? E passamos aí pela parte de geração eólica e apresentamos a computação evolutiva nos principais aspectos que envolvem ali, que é a modelagem ou identificação de sistemas, as partes de simulação e otimização, e a gente vai para as discussões finais, inclusive vou deixar para vocês aí um desafio no final, ok? Bom, conforme eu falei antes, né, aqui na introdução, a computação evolutiva, ela é chamada dessa forma porque as técnicas computacionais envolvidas, elas se assemelham bastante com a evolução natural. Então, quando a gente fala computação evolutiva, na verdade é um conjunto de várias técnicas, né, que são implementadas computacionalmente. Acredito que na própria mídia e até mesmo na comunidade científica, dentre essas várias técnicas que integram a computação evolutiva, acredito que o algoritmo genético é o que mais se sobressai, vamos dizer assim, né? Acho que, de alguma forma ou de outra, alguém já pode ter ouvido falar nesse termo de algoritmo genético, né? Então, quem é da parte de programação, quem é da parte de exatas, normalmente conhece a parte de programação e ouve falar em algoritmo genético. Parece que são duas coisas que não casam bem, porque o algoritmo é lá da parte de programação e o genético é lá da parte da biologia, mas são duas coisas que, nesse aspecto, eles têm muita semelhança, né? E quando a gente aplica a computação evolutiva em algum sistema, de qualquer área, seja um sistema econômico, financeiro, biológico, elétrico, mecânico, de qualquer área da tecnologia, nós podemos atingir alguns objetivos dentro de 3 campos principais. Esses campos envolvem, no caso, a parte de otimização, onde nós queremos saber quais são os parâmetros de entrada de um sistema que possa nos dar uma saída específica, né? Por exemplo, a gente pode querer uma saída específica para um sistema econômico de uma empresa, né? Então, às vezes, você quer, muitas vezes, minimizar uma função ou maximizar uma função, né? Então, numa empresa, eu quero, às vezes, maximizar o lucro ou minimizar a perda de materiais, minimizar a quantidade de horas necessárias para produzir um determinado produto, e o algoritmo genético e as demais ferramentas da computação evolutiva podem contribuir positivamente para encontrar esses parâmetros de entrada que nos dê a saída que nós queremos. Em relação à parte de modelagem, que é essa outra figurinha aqui, nós podemos também, a partir de dados já conhecidos, tanto de entrada quanto de saída, descrever matematicamente ou computacionalmente o modelo do sistema, certo? Então, a gente pode ter dados empíricos e, a partir deles, então, descrever um modelo que representa esse sistema. Podemos também trabalhar com a parte de simulação, que uma vez que nós já temos o conhecimento do modelo, seja matemático ou computacional, a partir de variáveis de entrada, nós conseguimos determinar ou prever qual será
a saída do sistema. Tá? Então, a computação evolutiva, ela contribui positivamente com esses três aspectos aí da otimização, da modelagem e da simulação, certo? Agora, quando a gente fala nessa parte de otimização, o que a gente quer fazer, às vezes, é encontrar o máximo ou o mínimo de uma função. Né? Então, quando a gente relaciona o algoritmo genético, né? Então, quando a gente fala que o algoritmo genético ele se assemelha bastante com a reprodução natural na biologia, onde nós temos ali pais que se reproduzem, e na reprodução nós temos ali o cruzamento, a mutação, e aí isso gera novos indivíduos, né? A gente chama de algoritmo genético justamente porque o algoritmo, ou seja, o modelo computacional, se assemelha bastante com esse processo. Então, daí o nome algoritmo genético, né? Então, na verdade, o que a gente quer encontrar com o algoritmo genético é justamente quais são aquelas soluções que, a partir de vários cruzamentos e várias mutações, podem nos dar uma solução que contribui positivamente com o nosso sistema. Então, por isso que é chamado algoritmo genético. Só que, a partir disso, nós temos sempre uma função, que é uma das mais importantes do processo, chamada de função de avaliação. É aquela função que vai avaliar se cada um dos indivíduos está apto ou não para atender o sistema. E quando a gente fala em indivíduos, é justamente o parâmetro de entrada que pode contribuir com a saída. No exemplo que eu dei anteriormente sobre um comércio, por exemplo, para a gente poder maximizar o lucro, eu quero saber ali na entrada qual é a quantidade de funcionários, qual é o tempo de produção, qual é a matéria-prima, ou seja, eu tenho várias variáveis de entrada que às vezes possa existir um equilíbrio entre elas que vai contribuir com o máximo lucro. E às vezes encontrar o equilíbrio entre elas não é possível de se obter com uma expressão analítica. A gente acaba encontrando através de um algoritmo como o algoritmo genético. Às vezes a dúvida que pode surgir nesse momento, para quem é da área de exatas, é justamente se os métodos numéricos não podem fazer esse trabalho, né? Ou seja, lá no cálculo numérico, quando a gente estuda lá vários métodos numéricos, como o método de Newton e todos os métodos adjacentes, se eles não podem fazer esse processo. No caso dos métodos numéricos, eles são métodos determinísticos. Se a gente executar eles 100 vezes, durante as 100 vezes a gente vai ter sempre os mesmos resultados, considerando sempre o mesmo ponto de partida, porque ele é um método determinístico. O algoritmo genético, ele é um método heurístico. Vocês vão perceber, inclusive, no desafio que eu vou deixar ao final, se você executar ele diferentes vezes, né, várias vezes diferentes ali, você vai ver que o resultado nem sempre é o mesmo, né, porque entra a questão da probabilidade, assim como acontece na reprodução dos seres vivos, certo? Então, o algoritmo genético, normalmente, o pessoal costuma representar muito na forma de fluxograma. Eu vou tentar colocar aqui o fluxograma acompanhado de alguns desenhos, mas, por exemplo, nós começamos ali com uma população inicial, que no caso seria um conjunto de dados de entrada que vão poder contribuir com o seu sistema. Lembrando que quando a gente fala sistema, pode ser um sistema de qualquer área da ciência e da tecnologia, pode ser um sistema biológico ou econômico, né, ou qualquer outra área. E nós temos ali, então, uma população inicial, onde o algoritmo genético não depende da população inicial, né? Então, diferente dos métodos numéricos, dos métodos determinísticos, se a gente coloca uma solução, um ponto inicial que já é perto da solução, isso vai contribuir com o algoritmo. No algoritmo genético aqui, não há essa dependência da população inicial, e ela, inclusive, pode ser até randômica. E aí vem a parte mais importante que eu citei, que é esse segundo passo, que é a função de avaliação, certo? A função de avaliação, ela vai fazer com que os indivíduos sejam avaliados se eles atendem os critérios do sistema, ou seja, no caso da empresa lá que eu falei, esses elementos de entrada vão maximizar o meu lucro, né? E às vezes a gente pode colocar nessa função de avaliação as condições de restrição. Às vezes o algoritmo nos dá um resultado que fala, tem que usar uma máquina por tantas horas. Não, isso é inviável. Então, às vezes a gente coloca na função de avaliação as restrições também. No próximo passo, nós temos aqui a seleção dos indivíduos. Então, a gente seleciona aqui
os melhores indivíduos, aqueles mais capazes, e seguimos para uma operação de cruzamento, assim como é feito na reprodução, né? No cruzamento, temos lá a mutação, e aí a gente verifica se atingimos o critério de parada. Ou seja, o critério de parada a gente pode estabelecer como sendo o máximo de gerações, ou seja, não posso deixar gerações infinitas, senão do ponto de vista computacional, o sistema vai ficar em loop infinito, né? Ou a gente pode colocar como critério de parada se o resultado atingiu um nível satisfatório, né? Se o critério de parada ele já foi atingido, então nós temos aqui uma solução otimizada para o problema, ou se não, a gente repete todo esse processo, tá? Então, basicamente, esse é o algoritmo, né, que é chamado de algoritmo genético, justamente pela semelhança com os aspectos lá da reprodução na biologia, certo? Temos todos esses passos aí. Tá, mas aonde que isso entra na parte tecnológica, na parte de exatas, né? Se a gente for continuar pensando, por exemplo, numa função, as funções elas podem ser multimodais, né? Da mesma forma que a gente pensa que usar um algoritmo genético para encontrar o máximo e o mínimo de uma função, às vezes existem técnicas simples do cálculo que podem encontrar isso, né? Às vezes a gente faz a taxa de variação é igual a zero e encontra esses pontos críticos de uma função. Porém, uma função multimodal, como essa que está aqui, ela pode ter vários máximos e mínimos que são locais e tem máximos e mínimos globais, ou seja, aquele ponto de máximo que ele é o maior de todos, né? E os métodos determinísticos, às vezes, se encontrar um máximo ou um mínimo local, ele tende a ficar preso naquilo ali, enquanto que uma técnica heurística, como o algoritmo genético, pode ser mais robusto do ponto de vista para encontrar um máximo ou um mínimo global e então achar para o sistema uma solução otimizada. Bom, aonde que isso se enquadra na geração eólica, que é o nosso assunto aqui hoje? A geração eólica a gente sabe que é o processo de gerar energia elétrica a partir do movimento do ar, né? Ou seja, a partir da energia cinética que tem no vento, né? E isso faz com que as pás das turbinas aqui sejam colocadas em movimento e, portanto, isso gera eletricidade através de um gerador. E aqui no Brasil, nós temos uma região muito favorável para isso. Esse gráfico aqui, inclusive, é do Ministério de Minas e Energia, é um atlas eólico brasileiro, onde a gente percebe aqui que na região Nordeste, né, parte aqui do Sudeste até o Sul, nós temos regiões muito favoráveis no que diz respeito à incidência de ventos para poder gerar energia de forma limpa, de forma que seja menos poluente e seja mais sustentável, que é o caso da energia eólica. Só que nesse caso, a gente depende muito da qualidade do gerador que vai dentro dessas máquinas aqui, né? Ou seja, a energia eólica ela não é uma energia tão perene quanto a hidroeletricidade, por exemplo. O vento ele é probabilístico, num determinada hora do dia você tem mais vento, em outra tem menos, né? Então a gente não tem vento o tempo todo, então seria interessante usar uma máquina, usar um gerador que pudesse extrair o máximo possível de energia elétrica, independente da quantidade de vento que tiver disponível naquele momento, naquela região. É aí que entra, então, a técnica da computação evolutiva, como, por exemplo, o algoritmo genético, para poder dar condições de acionamento desse gerador que possa potencializar, maximizar o rendimento e a geração de energia elétrica por essas máquinas, certo? Bom, entre as máquinas elétricas empregadas para esse tipo de geração, nós temos aí as máquinas de corrente contínua, temos as máquinas de corrente alternada síncronas e assíncronas, que envolve a máquina síncrona de ímã permanente ou gerador de indução duplamente excitado. Mas o meu foco aqui é nessa última, que é o gerador a relutância chaveado, que é uma máquina elétrica relativamente nova em relação às outras, porque ela tem uma certa dependência da eletrônica, dos semicondutores e dos microprocessadores, mas é uma máquina que tem chamado a atenção da comunidade científica no que diz respeito à sua robustez, principalmente quando aplicada em parques eólicos para a geração de eletricidade. Então, onde entraria o algoritmo genético? Naqueles 3 cenários que eu apresentei no início, já podemos começar com o caso da modelagem ou da identificação do sistema,
né? Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico que é da indutância da máquina de relutância chaveada, né, que é a indutância em função da posição angular. Ou seja, voltando aqui nessa figura, conforme esse rotor gira, nós temos uma indutância diferente aqui para as bobinas da máquina. Só que nós não temos apenas um gráfico desse aqui. Na verdade, são vários gráficos, porque essa indutância depende também da corrente elétrica da bobina. Então, nós não temos um gráfico bidimensional simples como esse. Nós temos um gráfico tridimensional que estabelece uma superfície, né? Então, no caso, nós teríamos, por exemplo, uma superfície dessa forma. Essa superfície que eu estou mostrando, por exemplo, ela foi obtida experimentalmente. Eu tenho nela um conjunto finito de pontos, né? Então, a partir de dados experimentais, a partir de valores ali que são empíricos, eu posso empregar um processo de otimização usando o algoritmo genético para poder obter uma modelagem mais confiável do gerador, certo? Então, isso foi feito dessa forma também, ou seja, esse gráfico bidimensional aqui, que tem uma quantidade finita de pontos, tem em torno ali de 108 pontos, né, o nosso interesse é transformar ele em uma equação que nos representa infinitos pontos, independente da posição angular do gerador e da corrente elétrica, né? Então, temos aqui um parâmetro P1 e 3 funções F1, F2 e F3. Aonde que nós queremos chegar com isso? Essas 3 funções F1, 2 e 3, colocamos aqui como, por exemplo, uma exponencial para F1, uma expressão polinomial para F2 e uma expressão trigonométrica para F3. Então, nós temos aqui desde o parâmetro constante P1 até o parâmetro P34, que são os indivíduos das populações do algoritmo genético que eu quero encontrar para poder determinar uma equação da superfície que represente um determinado gerador que vai ser aplicado na energia eólica, certo? Então, tudo isso depende muito da função de avaliação, como eu comentei anteriormente. Então, no caso, a função de avaliação aqui foi adaptada como sendo a proximidade entre a indutância experimental e a contínua, né? Ou seja, eu quero que essas duas superfícies elas sejam as mais próximas possíveis, ou seja, eu quero fazer com que essa função FA seja a mais próxima de zero, né? Então, empregando um algoritmo, por exemplo, com essas características, por exemplo, 20 indivíduos, máximos de 100 gerações, que é o critério de parada que eu mostrei antes, né? Ter lá a seleção por torneio, a mutação uniforme, né? Isso faz com que nós possamos encontrar aqueles 34 parâmetros, né? E os 34 parâmetros faz com que as 3 funções F1, F2 e F3 tenham esse formato. E qual que é o resultado? Né? O resultado é justamente isso, a gente obter uma superfície contínua, ou seja, com infinitos pontos, que tem uma divergência de 0,11% dos dados empíricos que foram obtidos experimentalmente. Qual que é a vantagem disso? Já é o algoritmo genético, ou seja, uma técnica de computação evolutiva, contribuindo para poder fazer a modelagem matemática de um gerador. Isso faz com que o nosso modelo computacional seja cada vez mais confiável, né? Ou seja, confiável do ponto de vista que a simulação do sistema nos dá uma segurança para partir para outros aspectos. Por exemplo, aqui nós temos gráficos de resultados experimentais e resultados de simulação. Os resultados de simulação são gráficos em azul e os gráficos experimentais são em vermelho. Então, a gente percebe a proximidade entre esses gráficos da corrente de entrada, da tensão de entrada e saída também do gerador, o que mostra que o algoritmo genético teve uma contribuição muito grande para poder fazer a identificação do comportamento do gerador. Isso permite que nós façamos o quê? Essas grandezas mecânicas, por exemplo, né, não só as grandezas elétricas, mas as mecânicas, como essas que estão aqui, como o primeiro gráfico da esquerda aqui é o conjugado, ou o torque do gerador, e no segundo nós temos aqui o rendimento do gerador em termos percentuais, né? Esse gerador em estudo é um gerador que não é comercial, então nós temos ali um gerador que
ter um rendimento de 50% a 60% no máximo, mas até com isso o algoritmo genético vai contribuir também, como eu vou mostrar mais adiante. Então, a partir do momento que esse algoritmo contribui para a identificação do gerador, ou seja, do modelo matemático, isso permite que a gente já possa partir para a etapa de otimização, que também é uma das aplicações da computação evolutiva, né? Se a gente tem, por exemplo, uma turbina eólica como essa, né, percebemos aqui a presença da máquina elétrica, do gerador, pode ser vários geradores, igual eu apresentei anteriormente, se é de corrente contínua, alternada, ou se é a própria máquina de relutância chaveada, que é a que eu estou apresentando aqui. Normalmente, aqui dentro, nós temos também a etapa de conversor, né? Esse conversor, ele faz com que a energia de saída do gerador seja adequada às linhas de transmissão. Por exemplo, a máquina de relutância chaveada, que é essa aqui em estudo, ela tem uma saída em corrente contínua. Só que nós sabemos que essa corrente contínua ela precisa ser convertida para corrente alternada para que possa ser utilizado no sistema de transmissão e na distribuição doméstica, comercial e industrial, certo? Então, nós temos aqui essa etapa de inversores que fazem essa conversão de contínua para alternada, certo? Então, esses inversores, normalmente, eles têm a necessidade de que a entrada seja constante. Então, a gente precisa estabelecer um controlador, tá? Então, nós temos aqui um controlador que vai controlar a excitação do gerador para favorecer o inversor, que vai transformar tudo isso em corrente alternada, né? Então, nós temos aqui um controlador que é um dos mais clássicos, o controlador PID. Temos 3 parâmetros aqui, KP, KI e KD, que também devem ser encontrados via algoritmo genético, com essa função de avaliação, certo? E aplicamos aqui o algoritmo genético com a mesma característica, né? Então, isso faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento, tá? Então, nós temos aqui uma linha vermelha, que é a tensão de saída desejada. A linha em azul é o que está acontecendo na prática, e essa linha preta é uma perturbação de carga, ou seja, aquilo que o gerador está alimentando modificou, variou em alguns instantes, ou seja, né, ao longo do dia, a carga energizada por um parque eólico ele varia, mas o controlador mostra que ele é capaz de restabelecer a tensão de saída de forma positiva. Tudo isso graças ao algoritmo genético, certo? Isso permite também que a gente consiga implementar outras técnicas para poder potencializar o rendimento, ou seja, o rendimento da máquina, que naturalmente era de torno de 60%, o algoritmo conseguiu elevar ele para mais de 80%. Tá? Bom, aqui nas discussões finais, nós temos então que o algoritmo genético, nesse sistema, ele favorece a modelagem matemática do gerador, o controle de tensão e o rendimento, ou seja, favorecendo a máquina elétrica para um parque eólico, ou seja, proporcionando aí a geração de eletricidade através de uma fonte menos poluente, mais limpa, menos onerosa e menos impactante ao ambiente, que é o caso da energia eólica, certo? Bom, algumas referências que eu utilizei, tá? Nem todas as figuras que eu apresentei são de minha autoria, então fica as referências aí da onde eu tirei alguns materiais, e vou deixar para vocês aqui como uma parte para vocês entenderem melhor. Eu fiz um algoritmo genético com todas as etapas em Python, tá? Para quem já conhece a linguagem aí, é só acessar esse QR Code que vocês já vão cair direto lá no algoritmo com todas as etapas. Então, para quem tiver o interesse de entender mais o algoritmo genético, as etapas, lá tem uma variável com um determinado nome, você pode colocar o seu nome mesmo, e uma segunda variável onde você pode misturar todos os caracteres. E aí você pode testar à vontade. E é isso, pessoal. Fico aberto aos questionamentos, deixo o meu contato, agradeço a visualização, a participação, e agradeço ao pessoal da Campus Party